Vamos à palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 22. É o texto que vamos nos embasar nessa noite para a pregação da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 22, é um texto clássico e vamos ler a partir do verso 1 até o versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este respondeu: eis-me aqui. Então prosseguiu o Senhor: toma teu filho, teu único filho, a saber, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra do Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então levantou-se Abraão de madrugada, bem cedo, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, o seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse ao seu pai: meu pai, e ele respondeu: eis-me aqui. Eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então respondeu Abraão: Deus proverá. Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício, o cordeiro para o holocausto. E continuaram seguindo juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia designado, edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para o imolar. Mas do céu lhe bradou a voz de um anjo, dizendo: Abraão, Abraão! E este respondeu: eis-me aqui. Então prosseguiu, dizendo: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo. Sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco mais uma vez, como tem falado nesses dias. Exorta, edifica e ensina. A Deus, nós não podemos voltar para casa da mesma forma que entramos. Então te pedimos em nome de Jesus, fale conosco, para a glória do seu nome. Amém. O texto que acabamos de mencionar é um dos clássicos eternizados pelas páginas do livro sagrado. O texto fala da maior expressão de fé de um ser humano.
E como podemos falar de fé sem falar de Abraão? Abraão é o maior ícone de fé dentre as três religiões monoteístas do mundo. Abraão é respeitado por muçulmanos, sejam xiitas, sunitas, liberais ou radicais. Todos os muçulmanos sabem que Ibrahim, que é Abraão na língua árabe, é o pai da fé monoteísta, da adoração a um único Deus, invisível, mas real. Também Abraão é um ícone de fé entre judeus, sejam ortodoxos, ultra-ortodoxos, liberais, messiânicos, tradicionais. Se você for andar pelo mundo e perguntar a um judeu quem é Avraham Avinu, eles vão dizer em uma só voz: Abraão é o pai da fé monoteísta, da adoração a um único Deus, invisível, mas real. Cristãos pelo mundo, seja qual for a etnia, a ramificação do cristianismo, em comum conseguem dizer que Abraão é o pai da fé monoteísta, da adoração ao único Deus, invisível, mas real. Fé antes de Abraão era algo embaçado. Ninguém podia enxergar direito o que era fé antes do capítulo 12 do livro do Gênesis. Enquanto o autor aos Hebreus descreve no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, dizendo que a fé é a firme convicção de coisas que não se veem, mas que se creem que ela existe. Eu, porém, vos digo que a fé é um poder que Deus dá ao homem, um poder exclusivo a seres humanos, porque em nenhum outro nível de criação divina exista qualquer outro ser que tenha fé. Anjos não possuem fé, demônios também não, nem animais, minerais ou vegetais sabem o que é fé. Fé é um atributo exclusivo de seres humanos, de modo que a fé é um poder que Deus dá ao homem para conectar os mundos. Quando Deus criou o primeiro homem, este por sua vez, quando foi criado, não possuía fé. Adonishon é um protótipo de um ser muito diferente do que somos hoje, sem as limitações que temos hoje. Dentre tantos atributos diferentes de nós, Adão, o primeiro homem, antes da queda, era mortal, era matéria e também era espiritual, e podia perceber não só o mundo físico, como também o mundo espiritual. Porém, quando Adão peca, é expulso do Éden, um dos sentidos de percepção dele é bloqueado. Nós percebemos o mundo físico através dos nossos sentidos naturais: tato, visão, olfato e paladar e audição. Porém, apesar de não percebermos com estes sentidos o mundo espiritual, mesmo sem percebê-lo, ele é real e está presente aqui no nosso mundo. Podemos perceber o mundo espiritual como o primeiro homem percebia antes do pecado, quando nós usamos o poder da fé. Aleluia. Adão peca e agora Deus diz a ele que para ter a comunhão que tinha antes, para se aproximar como antes,